Começar a gravar aqui. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês agora nessa revisão, né, segunda parte de revisão para a prova do primeiro bimestre, noturno, com o pessoal da noite aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Aí, o Matheus chegando também. Está aumentando o número de pessoas, que bom. Então, assim, eu vou passar para vocês agora comentando os seminários do pessoal da manhã, e hoje a gente vai passar para vocês e a gente vai começar a discutir com vocês. Então, vai falar um pouquinho de silicona de condensação versus silicona de adição, ok? Nosso amigo lá, o Thiago, né, Thiago? Você está preocupado com isso? Calma, cara, tudo vai dar certo. Masterchef Romênia. Tá. Vamos lá. Não é tanto assim não, cara. Pensa, cara, que você tem silicone na mão. Silicone é tudo, cara. O resto é conversa. Tá, vamos lá. Então, deixa eu... Cadê o... Aqui. Então, pessoal, a gente vai começar a falar com vocês um pouquinho da silicona de condensação versus adição. E o pessoal da manhã que fez, né? Então, assim, quando a gente fala de silicona de condensação, por que esse nome? Ela tem uma reação em cadeia que se condensa, né? Então, a polimerização dela é uma condensação. Então, é uma reação com alquilosilicato tritetrafuncional. Olha que lindo esse nome para vocês sonhar de noite com isso, né? Denominado tetrailortosilicato. Olha que maravilha, né? Com a presença de octoato de estanho. O que nós vamos tirar dessa nomenclatura toda, tá? Vejam bem que isso aqui é um catalisador, tá? Que é chamado octoato de estanho. Esse octoato de estanho, ele é de fundamental importância na silicona de condensação, e é justamente uma das situações que vai dificultar a alteração dimensional, né? Vai atrapalhar, né? O fato de aquela qualidade do material de não ter essa alteração dimensional desse material a longo prazo. Então, o fato dele oxidar esse octoato de estanho, ele altera a dimensão do nosso molde. Então, ele vai diminuir de tamanho com o tempo por causa da oxidação desse octoato de estanho. Outra situação, né, é o álcool etílico, né, que é um subproduto da realização de polimerização, e sua subsequente evaporação contribui para a contração que ocorre após a presa, né, do material. Ou seja, então nós temos um período para a gente poder tá vazando, né, vertendo o gesso nesse molde, porque senão o que acontece? Vai alterar toda aquela estabilidade dimensional. Então o que nós temos que fazer com a silicona de condensação, gente? Temos que verter gesso ou vazar dentro de 30 minutos. Anotem isso aí, ok? Então, justamente por quê? Né? Porque os subprodutos dessa condensação são a água e a amônia. Olha quanta coisa que ele libera, certo? Então, tudo isso vai interferir na estabilidade dimensional desse molde ao passar do tempo. Então, nós temos que vazar ele dentro de 30 minutos para ter uma boa qualidade. Então, vamos fazer uma analogia boba para vocês entenderem. Se eu tiver um alginato, né, como é feito de micelas, lá com água, tem a água e o pó, né, você vai diluir, você vai perder água, depois você mistura, depois você perde água. Então, você tem uma estabilidade dimensional muito ruim no alginato. Mesma coisa, vamos fazer analogia assim. Se eu tenho que moldar silicona de condensação, eu tenho que vazar imediatamente, assim como alginato, ok? Aqui é a reação química dela, não vou ficar passando isso para vocês, ok? Qual que é a composição, né? Então, a apresentação comercial dela vem da seguinte forma: nós temos o pesado, né, ou denso, aqui, e é a base, né, que é uma base. E para a gente utilizar
Para endurecer essa base, que é densa, nós temos o catalisador, que é uma pasta. A pasta, né? No caso é como se fosse o leve. Mas o leve é esse aqui de baixo, né? Então nós temos o pesado, olhando a outra marca aqui, ó, fica mais fácil. Nós temos o Zeta Plus, o pesado, que é a base. E nós temos o leve, ou fluido, que é a base. Então é utilizado em dois momentos. E o catalisador serve para os dois. O catalisador é uma pasta, ok? Que utiliza tanto para o leve quanto para o pesado, ok? Tanto para o denso quanto o fluido. Então, denso é porque ele é uma massa, né, professor? Oi? O denso é uma massa, como se fosse uma massinha de modelar, pessoal. Assim Que a partir do momento que você usa o catalisador, ele inicia o processo de presa. Isso aí. O interessante disso aqui, gente, é observar que a gente utiliza o mesmo catalisador para os dois, tanto para o denso quanto para o fluido, tá? Para as duas bases, ok? Então, isso é uma situação aqui da silicona de condensação, né? A manipulação. Aí temos, assim, pensa bem, poxa, eu tenho duas bases, uma é pesada, densa, e uma fluida. Pô, mas por que eu tenho duas? Pensa comigo. O denso copia a geral, assim, né? Vai no povão. Ela começa, ele copia aquilo que não é específico, né? Que não tem detalhes, tá? E o fluido vai me dar essa sensibilidade de moldar todos esses detalhes da forma mais sutil possível, sem comprimir tanto o tecido. Olha que material legal. Então você tem um denso que faz a geral e o leve que faz o específico. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar meu catalisador, ok? Vou misturar com o meu pesado, tá? Com o meu denso, lá como indica cada empresa, porque cada um vai fazer de um jeitinho lá, faz uma cruz, faz duas listras, ou faz só um risquinho com o catalisador em cima da massa, né? Então, depende da empresa, vai indicar isso para vocês. Isso é uma questão técnica de observar na hora o material que você comprou, ponto. Mas eu quero fazer a moldagem. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu pego a minha moldeira, né? No caso, vamos falar da moldeira geral, né? Da moldagem geral, não vou falar especificamente para PT nesse momento. Eu vou pegar uma moldeira de estoque mesmo, eu quero moldar os meus elementos dentários, tá? Então, eu vou pegar o meu pesado, manipulo com a pasta catalisadora e faço uma moldagem. Eu posso, se eu quiser, balançar isso aqui, ó, deixar o pesado e balançar bastante. Se eu quiser, eu posso colocar um plásticozinho bem fininho entre a silicona pesada e os dentes, por exemplo. Por que isso? Porque ele vai me dar uma deformação, ele só vai me dar um posicionamento geral da área que eu quero moldar, tá? Feito isso, né? Tiro o meu pesado, já tomou presa, tiro o plásticozinho ou tiro depois de balançar na boca, porque você deixa toda disforme a moldagem, não é interessante ter perfeição com o pesado ainda. Aí, no segundo momento, você vai espatular o fluido. O fluido, você vai usar o fluido, que é o leve, base, com o catalisador, pasta, né? E mistura os dois. Misturou os dois, vai até a moldeira, né? Se for uma prótese fixa, você leva com a seringa de elastômero, que eu vou mostrar para vocês depois, né? Leva até o dente, leva todo esse fluido em cima daquela moldagem, daquele molde de silicona densa, você coloca por dentro daquela moldagem e leva à boca novamente. Levando, aí sim, você vai ter aquela cópia fiel e específica totalmente da sua área que você quer moldar. Olha que legal. Então ele chama essa primeira de moldagem preliminar, tá? Que é feita com o denso. E depois, no segundo momento, né? Aí ele fala assim, você usa um instrumento cortante. Se você quiser, você pode usar cortar por dentro dessa moldagem, quer passar a Maxi-Cut, né? Para poder limpar por dentro, você faz um buraco nesse denso. Então o denso não me tem uma importância, ele só vai me posicionar para eu levar o meu fluido e para ter moldagem específica mais adequada, ok? Então, é uma chamada de técnica de reembasamento.
Você usa o pesado primeiro para depois o fluido, ok? Com a questão de mistura da espátula, tá? Vou usar uma plaquinha, a placa de vidro, aquilo que eu já passei em aula para vocês. Você pode ver lá que de espátula 62, mas pode usar a espátula 36, tá? A técnica do duplo reembasamento, como eu já falei, que é ou dupla impressão ou dupla moldagem. Por que se faz essa moldagem? Porque quando você deixa o denso, você diminui um pouco a alteração dimensional de toda essa moldagem, deixando o fluido, que ele é mais flexível, né? Diminui a chance de rasgamento. Então, ela é uma técnica para diminuir uma característica ruim da silicona de condensação, tá? Para amenizar as desvantagens delas, que eu vou apresentar logo à frente, tá? Isso vocês vão ver. Porque se fala de dupla impressão, é porque tem uma técnica de uma única impressão, que você vai manipular os dois materiais ao mesmo tempo. Aí você vai ter que ter um auxiliar treinado para te ajudar. Você usar o silicone leve e já vir com pesado por cima. É possível também, tá? Mas a técnica dupla moldagem é sempre mais indicada para melhorar as características do silicone de condensação, ok? Então, tempo de trabalho. O tempo de trabalho é aquele momento que eu espatulo até eu levar a boca do meu paciente. Alguns detalhes no tempo de trabalho, né? A temperatura tem uma influência significativa na velocidade de polimerização dos silicones de condensação. Isso quer dizer, se nós estivermos no verão, tá? Na hora de você espatular esse material, gente, a velocidade de tempo de trabalho e aquilo que você vai inserir na boca, se você bobear, tá? Ele pode variar até menos de 1 minuto, 2 minutos, menos de 2 minutos o tempo de trabalho, até levar na boca. Então, toma presa fora na boca e você perdeu o material, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tempo, tá? Principalmente se estiver muito quente, tá? O que pode fazer? Então, você pode resfriar tanto o material quanto a própria placa. Então, você deixando mais gelada essa placa, você reduz a velocidade de reação, tá? Se for um momento muito crítico no ambiente que você está trabalhando com muito calor, você pode deixar o material resfriado, inclusive a placa também. A alteração de base catalisador, colocar mais catalisador que o necessário, isso também, se lembra lá sobre o octato de estanho, que faz parte do catalisador, né? Esse octato de estanho vai alterar a dimensão, alterar o estado, vai acelerar a alteração dimensional do meu produto, tá? Então, a gente tendo essa alteração dimensional, vai ser ruim. Então, o que eu quero? Eu tenho que manipular meu material adequadamente sempre. Apesar que, se eu adicionar catalisador, ele vai tornar a presa mais rápido. Só que a alteração dimensional dele também vai ser brusca. Ou seja, temos que verter o gesso imediatamente, tá? Por favor. Vamos lá. Os silicones de condensação são mais elásticos do que os polissulfetos, né? Que as mercaptanas exibem uma deformação permanente mínima, recupera-se rapidamente quando deformados. Não são muito rígidos, né? Sendo facilmente removidos de áreas retentivas sem distorção. Mas, se a gente for observar, quando a gente trabalha com o denso, né? Isso cai um pouquinho por terra. Por isso que eles utilizam a dupla moldagem, tá? Para deixar somente o leve trabalhar. Então, que você está com o fluido, ele é mais flexível. Na hora que você remove o dente, ele abre, volta, depois volta à posição que você queria moldar, a posição real do seu elemento dentário que estava em boca. Então, você copia essa posição com mais qualidade, tá? A resistência ao rasgamento é baixa, né? Essa resistência quer levar o quê? Então, se eu moldar com a silicona pesada e leve, se eu não deixar somente a fluida, ela não vai ter tanta flexibilidade. Pode ser que no momento que você puxe, rasgue o material. Isso é muito ruim, tá? A velocidade de deformação é um fator importante para os silicones de condensação, ou seja, né, na hora de a gente remover
a velocidade de deformação, de remover essa moldeira da boca do paciente, tem que ser num passo só. Puxa, tá? Puxa que ela vai deformar e voltar à posição. O que a gente não pode é ficar balançando ela, que aí o risco de você deformar esse material ou rasgar esse material é grande, tá? E um outro problema é soltar da moldeira que você está utilizando. Então, para remover esse material de bocas tem que ser numa velocidade única. Puxa e remove. Você pode apoiar nas laterais, né, e na frente na alça da moldeira e puxa tudo de uma vez, tá? São detalhezinhos que vocês vão descobrir na prática, tá bom, seu Thiago? Estabilidade dimensional, né? Isso é importante. Quando a gente pensa em estabilidade dimensional, eu quero saber quantas vezes eu posso verter gesso naquela minha moldagem, ok? Como é que eu vou saber isso? Qual o melhor material para fazer isso? Qual o melhor material para a gente fazer isso hoje? Pensem vocês, que a gente já discutiu aqui, eu quero colocar vocês na discussão um pouquinho. Qual seria o melhor material hoje? Estou falando de silicones aqui, mas de tudo que a gente já viu de material. Você fala assim, poxa, tem uma estabilidade dimensional ferrada. Qual que eu utilizaria? Silicone de adição. Adição. Qual o outro que a gente pode até brigar? Ixi. Temos 10 minutinhos dessa reunião, tá? A gente volta. Oi, gente. Alô? Eu não entendi a pergunta. Oi. Vocês estão aí? Eu apertei alguma coisa aqui que abriu uma... Desculpe. Vamos lá. De novo. Colocaram silicone de adição. Nós, nesse momento, estamos falando de silicone de adição, certo? Mas de todo o conhecimento que a gente já tem das aulas que nós já tivemos. Qual o outro material que faz frente a silicone de adição? Os poliésteres? Muito bem, é isso aí. Agora vocês estão, poxa vida, tem características do poliéster que são fantásticas, né? A estabilidade dimensional dele é muito boa, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, se eu olhar a silicona de condensação, pelo fato de ele liberar álcool etílico, depois transformar em água e amônia, o octato de estanho, que é catalisador, que dificulta a estabilidade dimensional, vocês vão ter que fazer o quê? Vazar imediatamente, verter o gesso imediatamente em cima desse molde, tá? Por isso que a técnica da dupla moldagem, né, ela compensa essa baixa estabilidade dimensional. Mas, gente, para a gente não arriscar no dia a dia, é moldar, em 30 minutos você tem que inverter gesso. Estamos entendidos? Tá? A quantidade da contração linear é de 2 a 4 vezes maior de qualquer outro material de moldagem. Tá? Ou seja, então se nós deixarmos muito para depois, a gente vai ter problema. Né? Então, se a gente na silicona de condensação, vocês vão observar que ele vai precisar liberar um pouquinho, às vezes, de hidrogênio, para você esperar para poder vazar. Esse aqui é diferente. A silicone de condensação você já tem que vazar imediatamente. Ok? Vamos lá para... É um bom material, né, biocompatível, né? Ele é inerte aos tecidos, ok? É sempre não deixar resíduos de silicone no suco gengival, porque às vezes não se detecta pelo raio-x, então eles não são radiopacos, né? Não é possível identificar eles por radiografia, apesar que eu já identifiquei. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque material de moldagem, muitas vezes, a gente vai utilizar imediatamente as cirurgias, né? Principalmente em realização de protocolos, né? Na área de implante, odontia, você usa muito moldar no ato cirúrgico. E o risco é desse material escoar para dentro da área cirúrgica, tá? Então, por isso que a gente coloca assim, que ele não é tão radiopaco, dificulta a visualização em radiografias, ok? Deve ser feita uma inspeção cuidadosa. Se houver evidência de rasgamento ao material de moldagem, o profissional deverá verificar e remover qualquer remanescente do material do tecido gengival ou do tecido cirúrgico da área que a gente está trabalhando, né? Então, porque senão vai ter processo inflamatório próximo ao periodonto, isso é tudo
péssimo, né? Tem que tomar cuidado. Então, com relação à vida útil, está ligado literalmente, né, à estabilidade dimensional dele, né? Então, quando a gente fala sobre pela presença do octoato de estanho, né, essa oxidação desse catalisador, a vida útil desse material, ela é curta. Tem que tomar cuidado com o prazo de validade também lá no seu material, ok? Então, utiliza, né, a questão das moldeiras. Moldeiras, você pode utilizar também moldeira de estoque. No caso da PT, a gente vai usar a moldeira individual, né, para fazer a moldagem da programação de bordos. E com relação à desinfecção desse material, você pode estar utilizando de 10 a 15 minutos hipoclorito de sódio a 1%. Pode borrifar, né? Deixar em molho, acho meio complicado, né? É um bom Boa noite, Inês. Oi, professor. Boa noite. Tudo bem, André? Tudo bom, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Certo. Andrezão tá parecendo uma estátua, como diz o interior. Só Tudo de bem, olho. pessoal? Tudo bem com vocês aí? Boa noite, Fabiano. Boa noite, tudo certo com vocês? Então tá bom, passei para dar um oi para todos e desejar uma boa prova a partir de amanhã, combinado? Tô tudo Nossa, assustado, que silêncio. professor. Que silêncio, meu Deus. Tô tudo com medo, professor. Medo do quê? Não tem nada, ninguém vai, nós queremos só avaliar o que foi dado Isso de uma aí. maneira muito clara, objetiva, sem sacanear ninguém. Precisamos ter uma avaliação, né? Isso é uma coisa regimental, mas com o objetivo de crescimento. Esse é o objetivo nosso, tá bom? É isso aí. Combinado? Combinadinho. Valeu, professor. Boa Boa noite. aula para vocês. Pô, ninguém vai Obrigado. dar boa noite? Oi? Ô, Boa Anderson. noite, professor. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau. Ah, boa noite. Então, a desinfecção a gente faz com hipoclorito de sódio a 1%, né? Já é o suficiente. A gente pode estar utilizando hoje clorexidina, ou perezal, né? Ácido paracético, né? Então, todas essas situações hoje você pode utilizar em consultório para desinfectar esse material. É tranquilo. Quando o molde é removido da boca, né? Tem a evaporação do subproduto, que é álcool etílico, né? Então, ou seja, tem gente que vazar esse molde já nos primeiros 30 minutos, tá? Às vezes, a gente tem que lançar a mão desse antibolhas, porque você tem que já vazar, verter o gesso imediatamente. Então, você lança a mão desse material para... Quanto tempo temos para responder a prova? 24 horas. Viu, Johnny? Então tá. E professor, só uma pergunta. falar. Esse subproduto aí, o álcool etílico ou talvez amônia, vai vazar já durante o processo de moldagem. Isso. O paciente vai estar exposto, Não. no caso, esse álcool, vai sentir o gosto de Não. álcool? Não, Não? não. Ele vai estar, nesses primeiros 30 minutos, ele já vai estar perdendo esse material. Ali no momento, a quantidade de material, de subproduto é muito pouco na boca do paciente. Tá? O problema... Mas ele vai continuar vazando esse subproduto enquanto... Vai verter o gesso. Então, por isso que você tem que correr fazer o gesso. Isso, mas enquanto você se a gente deixar esse produto vazar muito, ele vai alterar a dimensão muito grande desse material. Só que daí o que acontece? Na hora que você verter o gesso, ele vai continuar liberando o subproduto. O que vai acontecer? A formação de bolhas. Entendeu? Esse é o problema. E aí o que acontece? Muitas vezes tem que usar esse redutor de tensão superficial para evitar essa formação de bolhas. Mas o gesso dá presa com álcool vazando ali toda hora em cima dele? Dá presa, sem problema nenhum. E você acha que o álcool vai interferir na presa do gesso? É isso? Possível isso, né? É um líquido, né? Mas ele evapora, ele não sai como líquido. Tá, entendi. Entendeu? Obrigado. Por isso que dá bolhas. Ok? Obrigado. O uso do redutor, tá? Por isso que eles utilizam aqui, em muitos casos, o redutor de tensão superficial, para evitar o chamado antibolhas, né?
Ou seja, gente, se vocês utilizarem silicone de condensação ou alginato no consultório de vocês, o que vocês vão ter que fazer imediatamente? Vazar o gesso. Tem que vazar o gesso. Agora, se eu trabalho com uma silicone de adição ou um poliéter, eu posso mandar para o laboratório ou não posso? Mando para o laboratório. Você não vai ter que vazar o gesso. Então, nessa história, e isso acontece muito no laboratório, e às vezes vocês não têm noção dessa dinâmica, né? O pessoal que está começando agora, em graduação, mas essa dinâmica, às vezes você trabalhou lá 7h30 da noite, cara, está cansado, 8 horas, eu já atendi paciente até 10 horas da noite, tá? Se eu tiver que mandar para um laboratório, né? Então, a silicone de adição tem até 24 horas para poder vazar. Então, eu posso moldar com silicone de adição agora hoje à noite e vou, amanhã eu peço para o laboratório vir buscar, né? É raro o laboratório que vai pegar 10 horas da noite. E se alguém for buscar 10 horas da noite, eles vão xingar vocês muito. Tá? Acredite, não é fácil. Essa dinâmica é complicada. Então, vocês têm que entender o material que vocês tiverem, que vocês vão ter à sua disposição para poder utilizar no momento certo, tá? Então, nem sempre assim, o silicone de condensação é ruim. Tem as suas desvantagens e tem suas desvantagens. Mas se você souber utilizar de forma correta,